Vamos falar da nossa segunda ministração para as nossas células. Nós estamos trabalhando temas baseado no Salmo 121. Hoje nós vamos falar respondendo uma pergunta: de onde deve vir o meu socorro? Salmo 121, versos 1 e 2, o texto diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gostaria de repetir um pouco daquilo que eu falei na semana passada para explicar o que é de fato o Salmo 121. Esses 8 versículos eles fazem parte de um grupo de salmos chamado Cânticos de Romagem ou Cânticos de Degraus, que são os salmos dos 120 até os 134. E eles eram entoados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para adorar nas festas de peregrinação, festa de Páscoa, festa de Tabernáculos e a festa de Pentecostes. Então nós vemos também que não eram apenas canções de viagens. Estes salmos eram declarações de fé para pessoas que caminhavam entre perigos, incertezas, limitações. A jornada até Jerusalém envolvia estradas perigosas, terrenos montanhosos. Não era tão simples caminhar da onde morava até Jerusalém. Muitas vezes as pessoas estavam sob ameaça de ladrões, perigos constantes, e é por causa disso que o salmista declara: Eleva os meus olhos para os montes. E quando ele está dizendo isso, ele não está contemplando ali uma paisagem bonita. Pelo contrário, ele está encarando os desafios que possam vir contra eles. Nós vemos isso na nossa vida cristã, não é verdade? A nossa vida cristã não é uma caminhada sem montanhas. Muitas vezes nós encontramos os montes financeiros, os montes emocionais, nós temos os montes familiares, os montes ministeriais, espirituais. Alguns até carregam o peso de uma enfermidade, outros sob a pressão de ansiedades, depressões. Alguns até enfrentam crises conjugais e outros travam batalhas secretas contra pecados. Tem até aquele pessoal que vive o monte dos traumas, até mesmo sentimento de inadequações, sentimento de rejeição. Só que a grande pergunta do texto, ela não é quais são os seus montes. A pergunta do texto é a seguinte: para onde você está olhando quando os montes aparecem? E essa pergunta, ela é ainda mais necessária dentro da nossa geração, que infelizmente tem aprendido a confiar em tudo, menos em Deus. Eu quero desenvolver baseado nessa ideia. Eu quero até começar com uma pergunta para você. Uma pergunta. O que é que você procura quando está em crise? As crises, elas possuem uma característica peculiar, muito top. Sabe o que elas fazem? Elas removem as máscaras. Enquanto tudo vai bem, é fácil afirmar que nós confiamos em Deus. É fácil cantar sobre fé, é fácil cantar sobre vitória, com contas pagas, quando a saúde está tudo em ordem, quando os resultados são favoráveis. Mas a crise ela funciona como um teste espiritual. Ela revela quem realmente governa o nosso coração. Quando Deus permitiu que Israel atravessasse o deserto, ele não estava apenas levando o povo para Canaã, estava ali revelando o que existia dentro deles. Sabe por quê? O deserto não cria murmuração, ele revela a murmuração que já existia. No deserto não se cria incredulidade, pelo contrário, ele revela a falta de fé que está no coração das pessoas. E da mesma forma, as nossas crises, elas revelam as nossas fontes de confiança. Quando aquilo que está tranquilo sai do controle, para onde que você corre?
Muitos correm para o dinheiro, outros correm para influências, outros correm para pessoas, outros tentam fugir do negócio trazendo distrações, outros vão se aprofundando ou se afundando no trabalho excessivo. Tem alguns que vão querer até anestesiar a dor com entretenimentos, enfim. O, o, o fato aqui é que a crise ela é como um espelho espiritual, ela mostra realmente aonde nós estamos depositando a nossa segurança. Só que a Bíblia, ela nos ensina algo muito poderoso. A confiança, ela não pode ser apenas um sentimento. A palavra confiança, ela está associada a um termo hebraico, batar. E ela transmite a ideia para nós de apoiar todo o peso sobre algo. Em outras palavras, a confiança não é aquilo que nós dizemos que possuímos. A confiança é aquilo sobre o qual colocamos o peso da nossa existência. Isso aqui é muito top, cara. Por isso, a pergunta aqui não é: você acredita em Deus ou não? A pergunta certa é o seguinte: a sua vida está apoiada em Deus? Sim ou não? Muitos até acreditam em Deus de uma forma intelectual, de uma forma confessional. Só que depende funcionalmente de muitas outras coisas. Eu vou até explicar, eu vou deixar um pouco melhor para você entender. Sabe o cara que frequenta o culto para buscar a Deus supostamente, mas não depende de Deus para resolver as suas coisas, depende do dinheiro. Tá ficando mais claro? Sabe aquele povo que lê a Bíblia, tenta se aprofundar nos textos sagrados, mas a sua dependência é da própria inteligência. Ou, por exemplo, isso é até difícil de falar, as pessoas que oram ou supostamente oram, mas vivem dominados por ansiedades, por medos. Eu tenho até uma reflexão para a gente pensar aqui. Aquilo que mais gera medo de perder, geralmente revela aquilo em que mais eu confio. Vou repetir. Aquilo que mais me gera medo de perder, geralmente revela naquilo que eu mais confio. Quando tudo ao meu redor balança, eu vou correr para o altar ou eu vou tentar controlar as coisas? Eu busco primeiro a presença de Deus ou eu tento resolver tudo sozinho? Fala aí para mim. Fala comigo nessa ideia que nós estamos tratando aqui. A minha paz ela depende da presença de Deus ou de circunstâncias favoráveis? Por isso, eu comecei fazendo essa pergunta. O que é que você procura quando tudo está em crise? Agora eu quero ir para um pensamento aqui. E esse pensamento é o seguinte: o socorro, ele não vem dos montes. Não vem dos montes. Na cultura antiga, os montes eram frequentemente associados a lugares de cultos, tanto a Deus quanto cultos pagãos. Nós vimos isso lá no Monte Carmelo, lá com o profeta Elias. O profeta Elias buscou a Deus em uma banda do monte, e no outro lado, os profetas de Baal buscavam a Baal. Então, os montes também eram associados a uma adoração pagã. Ali também eram erguidos altares dedicados a falsos deuses. Inclusive, eram nos montes que muitas pessoas acreditavam que encontravam proteção, prosperidade, direcionamento. Na cultura antiga acontecia isso. Só que o salmista, ele faz uma declaração que é praticamente revolucionária para aquele tempo. O socorro, ele não vem dos montes, porque os montes são criação. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. Hoje os montes continuam existindo e eles apenas mudam de nome.
É isso mesmo. Hoje nós temos o monte da carreira, o monte do sucesso, o monte da aparência, o monte da aceitação social, o monte da independência financeira, o monte da influência digital. A nossa geração tem construído o seu socorro nesses tipos de monte, mas o salmista, ele não declara que o seu socorro vem dos montes. O seu socorro vem do Senhor, que fez não só os montes, mas fez os céus e a terra. Ó, vamos aprofundar essa ideia aqui. A essência da idolatria, ela não é ajoelhar-se diante de uma imagem. Não, isso já mudou. A essência da idolatria em nossos dias é atribuir um valor absoluto a algo que não é Deus. Por isso, um ídolo ele pode ser qualquer coisa. Um ídolo pode ser um relacionamento, um ídolo pode ser um ministério, um ídolo pode ser uma posição eclesiástica, profissional, enfim. O ídolo ele pode ser o seu ministério, pode ser o seu trabalho, pode ser a pessoa que você ama. Muitos líderes em nossos dias já substituíram a presença de Deus pelo desempenho ministerial. Assim como tem muita gente que já substituiu a presença de Deus pelo seu desempenho profissional, pelos seus diplomas, por suas posses, pela sua conta bancária. Muita gente até mede espiritualidade até na igreja. Tem gente que mede espiritualidade por números. Ah, o cara tem conta bancária, o cara é crente. Tem gente que até fala que pessoas que são crentes fervorosos na presença de Deus são aqueles que são ricos. A Bíblia não fala isso, cara. Porque será que se fosse assim, será que por acaso existiria tanto suicídio por causa de problemas financeiros? Existiam tantas famílias arrebentadas quando o financeiro tá bom e daqui a pouco ele despenca e a turma não consegue manter? Você está conseguindo compreender o que eu quero dizer? Nós não podemos colocar as nossas forças, as nossas expectativas nos montes que foram criados, mas nós precisamos colocar as nossas forças, as nossas expectativas no Criador do monte. Esse é o problema da nossa geração. Hoje nós temos uma geração que quer as mãos de Deus, mas não deseja o coração do Senhor. Eu vou aprofundar. É buscar provisão sem comunhão, é buscar milagres sem arrependimento, é querer a bênção sem ser transformado pelo Deus que traz a bênção, é querer buscar poder de Deus sem santidade. E Deus, ele não deseja apenas ser a solução dos nossos problemas, ele deseja ser o Senhor das nossas vidas. E aqui vem o ponto: o meu socorro não vem dos montes, porque os montes são criaturas. O meu socorro não vem da minha posição, porque isso é criatura. Mas o meu socorro vem do Senhor. É o terceiro ponto que eu quero tratar com você. O meu socorro vem de quem criou essas coisas. O versículo ele diz: "O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra". O salmista ele não menciona apenas Deus. Ele enfatiza Deus como criador. Isso não é um detalhe não, isso é uma declaração de autoridade. O argumento do salmista, ele é poderoso. Deus criou tudo. Então, não há nada acima dele. Deus criou os céus, então ele governa aquilo que é invisível. Deus criou a terra, então ele governa tudo aquilo que é visível. Se Deus criou todas as coisas, então todas as coisas estão e continuam sujeitas a ele. Isso é top, viu? Isso é muito top. Nós sabemos que tem pessoas que acreditam que Deus é suficientemente grande para criar galáxias, universo, mas às vezes é pequeno demais para cuidar dos detalhes das nossas vidas. Quem pensa isso
é porque não conseguiu entregar o controle completo de todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? A doutrina da providência divina ensina que Deus não apenas criou o universo, ele sustenta esse universo continuamente. O universo, meu querido, ele não funciona sozinho. A criação, ela permanece existindo porque Deus a sustenta. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 1, verso 17, ele diz: "Nele subsistem todas as coisas." Isso significa que Deus não apenas iniciou a história, ele continua governando a história. E é isso que eu tenho para dizer para nós na nossa célula. Ele não apenas iniciou as nossas vidas espirituais, ele as sustenta. Nada escapa do conhecimento de Deus, nada surpreende a sua soberania, nada frustra os seus propósitos eternos. Então, até aqui, nós já compreendemos que tudo está debaixo do governo. Vamos fazer uma reflexão aqui. O seu problema pode ser grande, mas ele continua sendo infinitamente menor do que o Deus que te contempla. Uma das maiores enfermidades espirituais da atualidade é o que podemos chamar de ateísmo prático. Não negamos a Deus com os lábios, mas vivemos como se ele estivesse distante. Oramos, mas a gente se desespera. Cremos, mas agimos como órfãos. Confessamos a soberania de Deus nos cultos, mas vivemos fora da igreja dominados pelo medo. Este versículo ele nos chama a voltar a ter uma confiança radical na providência divina. É o quarto ponto que eu quero tratar com você. A fé em Deus, ela olha acima das circunstâncias. O salmista declara: eleva os meus olhos. Aqui ele não está falando assim, os meus olhos foram levantados. Ele diz: eu elevo os meus olhos. Aqui é um sentimento de expectativa de resposta. Ele olha os olhos para os montes, não se preocupando com a notícia ruim, mas entendendo aonde ele vai encontrar o governo para a sua vida. Meu, é muito louco esse negócio. É muito louco. A fé bíblica ela não é um sentimento passivo. A fé bíblica ela é uma escolha espiritual. Todos os dias os nossos olhos espirituais são disputados. As notícias disputam a nossa atenção, redes sociais disputam a nossa atenção e os problemas principalmente disputam a nossa atenção. E sabe por quê? O inimigo sabe aquilo que domina a nossa visão. E se ele domina a nossa visão, ele domina a nossa alma. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando passou a olhar para o vento, para as ondas, começou a afundar. O problema não era o vento, o problema era a mudança de foco. Dizer que olha para os montes e o socorro vem do Senhor não é negar a realidade. Não é negar a circunstância ruim, mas é ter fé para enxergar que a realidade ruim, a situação adversa, ela tem começo, meio e fim. Os gigantes existiram para Davi quando enfrentou os filisteus, os gigantes existiram para Josué e Calebe quando foram para espiar a terra prometida, o mar vermelho existia para o povo, a fornalha existiu para Sadraque, Mesaque, Abidnego, a cruz existiu para Cristo. Mas tem um detalhe. Os gigantes foram superados, tanto por Calebe e Josué, lá quando foram visitar a terra prometida. O gigante foi superado por Davi. O mar vermelho foi superado pelo povo. A fornalha foi superada por Sadraque, Mesaque e Abidnego.
E a cruz, ela foi superada por Cristo através da ressurreição. Olha só, nós não vamos ignorar as dificuldades. Nós vamos encará-las sabendo que alguém que governa a minha vida tem poder para me ajudar a superar essas dificuldades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que tem ocupado mais os seus pensamentos? As promessas que Deus tem para a sua vida ou os problemas que você está passando? Hum? Você passa mais tempo alimentando a sua fé ou alimentando as suas preocupações? A sua vida, a sua visão, o que você sente está dominado pelos montes ou por Deus que criou os montes? Queria que você pensasse nisso, entende? Eu já estou caminhando para o final, mas eu queria perguntar: quais são os montes que você está enfrentando atualmente? Por acaso existe alguma área na sua vida em que você percebe que está confiando muito mais nos recursos humanos do que em Deus? Tem alguma área que está acontecendo isso? Hum? O que será que Deus está confrontando o seu coração através dessa mensagem? Eu queria que você pensasse, porque o coração do ser humano, ele continua perguntando: da onde vem o meu socorro? O mundo vai oferecer algumas respostas. A economia diz para confiar no dinheiro, a cultura diz para você confiar em si mesmo, a tecnologia diz para você confiar no progresso, as redes sociais dizem para você confiar na aprovação das pessoas. Mas o salmista está dizendo o seguinte: eu devo confiar no Senhor. O verdadeiro socorro que nós precisamos não está em algo criado, mas o verdadeiro socorro, ele está no Criador das coisas criadas. O socorro não está nos recursos, meu querido. O socorro está na fonte. O socorro não está nos montes. O socorro está naquele que fez os montes. A minha oração é para que Deus se apresente a cada um de nós, para que nós possamos decididamente confiar não nos montes, mas naquele que criou todos os montes e não só os montes, criou os céus e a terra.